Olá, que Deus abençoe. Eu sou o pastor Reinaldo e quero trazer uma mensagem aonde irá lhe abençoar. Eu gostaria de falar um pouco sobre Davi, que tem como tema dessa mensagem: servir traz crescimento. Davi, ele foi um jovem de muito valor, um jovem reconhecido por Deus. O rei Davi, ele foi o segundo monarca de Israel, homem escolhido por Deus para liderar seu povo. E Davi era filho mais novo de Jessé. Ele pertencia à tribo de Judá, era neto da moabita Ruth com o judeu Boaz, onde ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e muito respeitado naquela cidade. Então, a história de Davi, ela traz uma inspiração para a nossa vida. Porque Davi, ele era um homem dedicado, né? Um jovem dedicado. Ele era pastor de ovelhas, onde essa profissão ela lhe ensinou muitas qualidades que ele pôs em prática ao longo de sua vida. E quando Davi assumiu o trono de Israel, ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo, exercendo sua profissão de apacentar ovelha. E Davi, ele enfrentou muitas batalhas, desafios, né? Quando ele matava o urso, matava o leão, como diz lá no texto de 1 Samuel 17, versículo 34. E respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Então, o Senhor era com Davi. Por isso ele tinha coragem, dedicação, porque ele sabia que Deus estava com ele. E o mais importante é que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, como diz lá no capítulo 16, versículo 3. Né? Então, essa é a parte mais importante. Quando Davi ele se coloca, né, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, quando ele foi ungido rei, para reinar no lugar de Saul. E Deus ele não escolhe por aparência. Tão certo que os seus filhos, os filhos que é os seus irmãos, os filhos de Jessé, eles eram fortes, bonitos, de boa aparência, mas Deus não o escolheu. Deus o escolheu aquele que estava lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Porque Deus ele não vê como o homem vê. Deus ele vê diferente, ele olha pessoas não por aparência, mas Deus ele sonda os nossos corações. E Deus ele sondou o coração de Davi para começar ali uma nova trajetória na vida dele.
Então, esse desafio ele já durava 40 dias. Aquele filisteu ali desafiando aquele povo. Mas antes de Davi ser rei, ser ungido rei, ele serviu. Ele foi ser servo. Ele tocava harpa para Saul. Ele cuidava das ovelhas de seu pai. E isso fez com que ele se tornasse rei. Essa humildade, essa coragem. E quando Davi ele venceu Golias, isso trouxe um extremo conhecimento a Davi entre o povo de Israel. Quando ele enfrentou e matou o gigante, o filisteu Golias, onde ele havia saído de casa para levar comida para seus irmãos, e ali ele se depara com esse grande desafio. E ele aceitou o desafio para lutar contra aquele gigante, aquele filisteu Golias que afrontava aquele povo. Então, quando Deus ele está na frente, ele está na direção das nossas vidas, não podemos temer o mal. Então, que Deus venha te abençoar, que Deus venha te proteger. E antes de você ser alguém, primeiro seja servo e Deus irá te exaltar. Que Deus abençoe sua vida.